Nessa parte do tutorial, nós vamos falar um pouquinho sobre, dar algumas dicas sobre o planejamento da avaliação, algumas ferramentas, exemplos de ferramentas e a importância do feedback. Bom, aqui a gente traz uma matriz, essa matriz é proposta pelo professor João Matar, então o link até do vídeo onde ele apresenta essa matriz está lá no nosso guia, no guia do GADIT, na primeira versão do guia. Então, ele propõe para a gente, como orientação para a gente planejar a avaliação da aprendizagem, algumas perguntas e definições, né? A primeira é como, se a gente vai fazer, a gente pode trabalhar a avaliação em momentos individualmente para cada estudante, e em alguns momentos fazer avaliação também em grupo. A outra é o quando. A gente falou na primeira parte sobre os conceitos, sobre a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, né? Então, relembrando a diagnóstica, aquela de entrada, a formativa que a gente faz ao longo de todo o processo para ir mapeando como está o processo de ensino-aprendizagem, as dificuldades, os erros, e a somativa, aquela ao final que a gente aprova ou não o aluno. Então, o momento da avaliação, ele também é muito importante para a gente escolher as ferramentas, né? Que ferramentas a gente vai usar em cada momento é importante. A outra é quem, né? Então, aqui a gente pode trabalhar tanto a autoavaliação, é uma coisa que a gente deve fazer continuamente com o aluno, e ajudando ele, ensinando ele a se autorregular seu aprendizado, a perceber o que ele entendeu, o que ele não entendeu, e também exercitar, fazer sua autoavaliação, né, ele também avaliar o seu próprio desempenho, dando a ele essa autonomia e corresponsabilidade no processo de aprendizagem. A avaliação por pares, que é uma estratégia bem interessante, que a gente vai conversar um pouquinho nessa apresentação também, e a heteroavaliação, que é aquela que a gente faz sobre os alunos, né. A forma, né, se ela vai ser discursiva, teste, mas tem outros formatos que a gente vai conversar um pouquinho também, e quando a gente trabalha em plataformas, por exemplo, o Moodle, o Google Classroom, eles trazem alguns relatórios, principalmente o Moodle traz relatórios para a gente sobre a participação, a entrada, o número de acessos, o tempo que o aluno ficou. Não é o único fator que deve ser levado em consideração, é mais um componente para compor uma avaliação, e também ferramentas como o chat, o fórum, e que pelas próprias intervenções do aluno, a quantidade de intervenções, a qualidade dessas intervenções, a gente também vai estar avaliando. Então, essa seria uma matriz para a gente trabalhar o design da avaliação online, né? E a gente tem vários instrumentos, vocês têm os tutoriais feitos pela professora Luciana sobre como fazer no Google Forms o teste de múltipla escolha, as questões discursivas, a gente pode trabalhar também outros formatos, o grupo de discussão, seminário integrado, mapa conceitual, portfólio, avaliação por pares, né, o portfólio a gente tem uma entrevista com o professor Celso, salvo engano, tem também um tutorial sobre seminário integrado, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre mapa conceitual e avaliação por pares também, né? Então, por exemplo, algumas dicas com relação ao grupo de discussão. Ele pode ser organizado no ensino remoto por meio de diferentes recursos. No Moodle a gente tem o fórum, que é assíncrono, ou o chat, que é síncrono, cada um tem uma característica, né? O fórum, ele permite, às vezes, desencadear de um raciocínio um pouco mais lento, mais complexo, nessa troca de mensagens, porque ele é assíncrono, e o chat geralmente é um jogo mais rápido, assim, de um bate-bola, né, em que você às vezes pode fazer o aquecimento para um tema, para um novo tema que você está trabalhando, né, interessante experimentar os dois em diferentes contextos. Normalmente, esse grupo de discussão, ele não tem como objetivo chegar a um consenso, mas aprofundar e promover uma reflexão sobre os temas tratados, enfatizar diferentes pontos de vista, né? O grupo de discussão, ele deve sempre ter um moderador, né? É muito importante que todos, para participar, consultem o material previamente, né? Para que a discussão não se perca, nem fique fora de foco, né? E organizar sempre algumas perguntas norteadoras para orientar esse grupo de discussão, tá?
a gente dá algumas orientações para os alunos na hora de participar. É sempre bom dar algumas orientações na hora de participar do grupo de discussão, né? Então, falar com clareza, num tom de voz que possa ser ouvido por todos, tentar que todos participem, contribuam, mas que não haja um domínio, né? Procurar moderar para que não haja o domínio de poucos falarem e alguns não falarem, né? Procurar tentar conectar os comentários com observações prévias, relacionando com experiências e com outros conhecimentos já estudados, trabalhar sempre dentro do foco, e procurar, no processo de mediação também, esclarecer ideias, fazer esclarecimentos sempre que necessário, né? Bom, além do grupo de discussão, uma outra ferramenta muito interessante para a gente trabalhar, eu tenho trabalhado com ótimos resultados, é o mapa conceitual, né? O mapa conceitual, ele vem da teoria de Ausubel sobre aprendizagem significativa, sobre a construção da aprendizagem, e depois foi trabalhado e elaborado um pouco por Novak e Gowin. Então, o que é um mapa conceitual? Ele é uma representação esquemática de um conjunto de conceitos, né, uma representação gráfica, né, e as relações entre esses conceitos. Então, essas relações, você trabalha com diagramas, com fluxogramas, e você, com isso, organiza o conhecimento, a ideia, a pesquisa. Então, você deu, vamos dizer, uma videoaula, e você, como avaliação para os alunos, isso pode ser em grupo, pode ser individual, você pode passar como tarefa o desenvolvimento de um mapa conceitual, né? Então, quando ele está aprendendo e está elaborando um mapa conceitual, né, ele vai estar ativamente procurando ligar conceitos que ele já teve, verificando se ele compreendeu bem, ele pode ter algumas dúvidas e voltar para a parte teórica, então ele pode consultar o material, não tem problema que ele consulte, e não tem uma regra correta para fazer um mapa conceitual. Ele pode ser ele pode ter diferentes modelos e correlacionar corretamente os conceitos. Então, é uma ótima tarefa para você passar, por exemplo, no lugar de uma questão de múltipla escolha ou discursiva que você possa ficar preocupado se ele vai consultar ou não, né? Então, ele pode ser usado para você identificar o raciocínio clínico do estudante, para avaliar o seu raciocínio, né? E a capacidade analítica de hierarquização que ele tem dos conceitos, né? E o que é muito interessante é que isso se aplica, por exemplo, a um protocolo clínico, né? Então, se você vai trabalhar com ele a questão do diagnóstico de cárie e da mínima intervenção, e você quer definir com ele a tomada de decisão em cada situação clínica, então ele pode, eventualmente, fazer um mapa conceitual sobre isso, né? Então, e algumas orientações para elaborar um bom mapa conceitual, né? Que a gente pode dar como sugestões para ele, que ele possa identificar quais os conceitos-chave, quais as ideias-chave que ele quer trabalhar, uma pergunta orientadora, ordenar esses conceitos, né, organizar eles dentro do mapa conceitual, né, incorporar novos, se for o caso, e procurar as conexões explicativas entre esses conceitos, né. Uma coisa interessante, né, você explicar e orientar que não existe um mapa certo ou correto e nenhuma única forma de fazer a representação gráfica de cada conceito. Então, ele pode usar a criatividade dele, ele pode usar o caminho mental, né, tentar mimetizar no mapa o caminho mental que ele fez para compreender aquele conteúdo, e isso vai ajudar outros que vão ver o mapa também a entender a questão, né? E o mapa conceitual, idealmente, deve ter uma pergunta orientadora, né? Então, você pode pensar em várias perguntas, mas selecionar uma para fazer o mapa, né? E ao identificar essa pergunta, colocar ela em destaque no começo do mapa. Isso permite que quem está olhando o mapa também possa identificar logo do que se trata, né? Então, alguns exemplos, né? Aqui um pouco para mostrar como é que é a estrutura cognitiva, um mapa mental, seria um exemplo de um mapa mental, né, em que você está trabalhando, por exemplo, a questão da aprendizagem significativa, né, e como é que ela se processa, né. Então, você tem a aprendizagem por recepção ou por descoberta,
ela está integrada à estrutura cognitiva para você chegar a essa aprendizagem significativa, né? Ela se diferencia, por exemplo, de uma aprendizagem mecânica, né? E as ideias de esteio que estão relacionadas a essa questão da aprendizagem significativa, né? Então, esse é um exemplo de mapa conceitual, tá? Um outro exemplo, né, um mapa conceitual que é composto por frases ligadas, que é composto por conceitos, que identifica relacionamentos entre esses conceitos, né? Então, aí, ele traz primeiro as ideias-chave e depois vai colocando um pouco as setas de acordo com a relação que ele encontra entre os conceitos, né? Mais alguns exemplos, por exemplo, na nossa área. Esse exemplo é de uma aluna, né, de mestrado, que trabalhou com a gente numa das disciplinas que a gente dá na pós-graduação. Então, ela fez esse mapa para explicar o conceito de erosão e as causas da erosão, né, e como os fatores interagem com relação à erosão, né. Aqui um outro exemplo mais lúdico até, assim, né, então sobre a música, né, então a música é diversão, vivência, criatividade, cultura, união, lazer, bom, aí, por aí vai, né, a música influencia a imaginação, o pensamento, o ritmo, a vida, né, e ela transforma o espírito, alegra, enfim. Então, são exemplos de mapas conceituais que a gente pode fazer, mais um exemplo aqui sobre hábitos alimentares e saúde bucal, né, então, esse tipo de material educativo, pedagógico, ele é interessante para os alunos desenvolverem e depois até para a gente compartilhar e discutir com eles, para ter disponível, né, para outros colegas, né, às vezes cada um pode pegar um tema e desenvolver um mapa conceitual, e dessa forma você está construindo um processo avaliativo sobre uma unidade de conhecimento, ele vai fazer isso de uma forma, assim, prazerosa até, né, isso fortalece o aprendizado dele, pode ajudar outros a aprenderem, e você pode dar nota por esse trabalho, ao invés de fazer, eventualmente, uma prova que você precisaria se preocupar, né, teria que ser síncrona, você teria que se preocupar se ele vai colar, entre aspas, ou não, né, então a gente foge dessa armadilha usando outras estratégias e outras ferramentas, tá? Aqui são alguns exemplos de ferramentas de software que a gente pode utilizar para construir mapas conceituais e indicar para eles também, né, então tem o XMind, tem o MindMaster, o Lucidchart, o próprio PowerPoint permite que se faça, né, eu tenho testado o Lucidchart, tenho gostado bastante, esse aqui é um exemplo, tá, de fluxograma que a gente trabalhou no Lucidchart, né, eles geralmente têm a versão gratuita e uma versão com mais recursos que é paga, né. Bom, a outra ferramenta que a gente pode utilizar, outro recurso, que é a discussão e resolução de casos clínicos, né, que também ajuda muito nessa questão da gente fazer pelo menos uma ponte com a clínica nesse período que a gente está em distanciamento ainda, né, e algumas dicas, né, então alguns casos reais que sirvam de modelo para o desenvolvimento do raciocínio clínico, mas que também coloquem questões como o humanismo, a sensibilidade social, as questões éticas, a comunicação com o paciente, tem vários aspectos que a gente pode trabalhar, juntamente com aqueles específicos, né, da nossa área de ensino, seja a periodontia, a endodontia, a dentística, a odontopediatria, assim por diante, né. Algumas dicas também, né, na escolha do tema, procurar um tema que tenha relevância epidemiológica, que tenha pertinência, que a gente procure integrar conceitos abordados nas disciplinas, pode ser interessante, principalmente no caso de trabalhar com caso de clínica integrada, mas eu acho que em vários outros aspectos a gente pode avançar em trabalhar um pouco mais essa questão da integração das disciplinas nos casos clínicos, né, e procurar trabalhar, estimular o aluno a buscar um roteiro de estudos, ter um roteiro de estudos, integrar informações nesse processo de planejamento que ele vai fazer, né,
Então, ele vai buscar, então, de novo, aqui é interessante ele consultar, qual é o problema dele consultar, e ele vai estar aprendendo na medida em que ele trabalhar para fazer a resolução e apresentar depois a discussão desse caso clínico, né? E quando a gente está trabalhando com a questão da avaliação somativa, que é aquela ao final do percurso, né, para aprovar ou não o aluno, a gente também pode trabalhar com essas outras ferramentas, né, a gente está falando aqui, pode ser um caso clínico, a resolução completa de um caso clínico, a discussão desse caso clínico, e tem outras formas hoje também bastante lúdicas, que usando as ferramentas a gente pode trabalhar, né, então o aluno montar um seminário, montar uma aula, montar um vídeo sobre um tema, é muito interessante, se você pegar, por exemplo, a ficha clínica, o tema da anamnese, isso foi uma experiência, por exemplo, que a professora Mariana desenvolveu lá na odontopediatria, e a gente também já desenvolveu no presencial e agora está fazendo nesse período de ensino remoto, né, então os alunos, eles adoram fazer vídeos, podcasts, e a gente pode trabalhar com essa perspectiva para eles desenvolverem material didático e conteúdo, né, então tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva, mesmo falando da avaliação somativa. E aí um aspecto fundamental quando a gente fala de avaliação e que anda junto com a avaliação como um componente que deve estar inerente a essa avaliação é o que a gente chama de feedback, né, um feedback a partir do uso mais amplo da educação à distância, das teorias do cognitivismo, ele ganha uma função ainda mais importante, né, então, quando a gente fala de feedback, todos os aspectos, né, da vida humana, a gente sempre precisa de um feedback, saber se a gente está agradando, se está indo bem aquele processo, o que foi mal, para a gente também se autoajustar aos processos, né, então, em toda a comunicação, você confirmar a recepção daquela informação, como que ela foi recebida, é muito importante. E para o aluno é fundamental sempre receber o feedback do professor. O feedback tem um poder transformador no processo de avaliação, principalmente assim, quando ele é dado individualmente, quando o aluno percebe que de fato você prestou atenção naquilo que ele fez, que ele elaborou, que ele disse, né? E o feedback, então, ele ganha uma nova função no processo de educação remota, do ensino remoto e educação à distância, porque ele faz parte da interação, né? Nesse sentido, o erro deixa de ser descartado, ele acaba sendo uma fonte de referência para os processos cognitivos do aluno, através de observar o erro e por que ele errou, a gente aprende o caminho cognitivo que ele faz para aprender, né? Então, isso acaba tendo um valor importante, a forma de tratar o erro, e tem um papel formativo. Aquilo que a gente erra uma vez, a gente não esquece mais depois. Então, valorizar o erro, trabalhar o erro, problematizar um pouco o erro, são aspectos importantes, né? Então, ele comunica um pouco como que o aprendiz pode modificar o seu pensamento, o seu comportamento para promover a aprendizagem quando a gente reflete sobre o erro, né? Então, o feedback é um recurso importante, né, ele influencia diretamente a qualidade e a intensidade da interação, né, que a gente tem com o aluno, né, principalmente no espaço online. Tem um estudo que foi feito, a gente também, ele está referido lá no guia, né, os alunos, eles valorizam o feedback que é dado individualmente, também na avaliação por pares, o feedback dos colegas nessa avaliação por pares também é interessante. A falta de feedback, ela prejudica a dinâmica de participação dos alunos, geralmente ela gera desmotivação, quando o aluno não tem um retorno do professor, ele se desmotiva, ele se desinteressa, ou ele paralisa, ele fica esperando por isso, né? Nesse estudo foi mostrado que enquanto os alunos não recebiam um feedback, eles não prosseguiam, eles paravam, né, de contribuir sobre o tema proposto. Por exemplo, se você abre um fórum, né, no Moodle, faz uma pergunta orientadora, todo mundo vai participando e não se percebe que o moderador está atento, ou que os colegas dão um retorno, ou que o próprio moderador dá um retorno, a tendência é aquela conversa esfriar, né, e a mesma coisa acontece
com o processo de engajamento, de motivação, ele precisa ser alimentado, né? E principalmente quando a gente faz avaliação. Tão importante quanto dar a avaliação e depois dar o gabarito para o aluno poder ver onde ele errou, é também a gente dar um retorno sobre esse desempenho, né? Então, é essencial oferecer o feedback para que os alunos se sintam assistidos, né, e motivados, né, nessa interação. Aqui é interessante, que é um estudo que foi feito sobre como que você avalia diferentes formas de dar o feedback, né, então aqui tem dois exemplos de feedback, quando a gente fala feedback, né, se é um feedback positivo, negativo, ou de que forma você faz isso, de que forma você aborda, né, então esse aqui da esquerda, né, nesse lado aqui, tá, então o feedback foi assim, o feedback do professor, ele disse o seguinte: o texto está muito bem embasado e traz ótima síntese do que foi abordado no decorrer do módulo. Apenas como dica, ao redigir textos acadêmicos, evite termos como indubitavelmente e obviamente, ok? Então, depois, como é que foi avaliado esse feedback? Que ele foi esclarecedor, que ele foi construtivo, que ele foi motivador, né, predominantemente. Agora, aqui, à direita, a gente tem um outro feedback, né, que diz assim, o professor falando para o aluno: tenho dado chances, vai chegar o momento de não aceitar mais trabalhos postados com 30 minutos de atraso. Aliás, sou bonzinho com vocês por estarem no primeiro período, se acostumando com a plataforma, e por aí vai, né? Então, aí, como é que ele foi classificado pelos alunos? Que ele foi esclarecedor, tudo bem, né? Mas predominantemente aqui, já que ele foi desmotivante e agressivo, né? Então, essa questão do feedback, ela é uma questão delicada, né? A forma que a gente coloca, mesmo quando a gente precisa, às vezes, trazer uma correção, um conselho para o aluno, né? Fazer isso de forma construtiva é sempre muito importante, né? Bom, e de formas, sim, um pouco mais geral, né, sobre, pensando a avaliação num caráter ampliado, né, algumas dicas e sugestões também, né. Então, a gente, ao invés de focar, às vezes, e valorizar, entre aspas, negativamente, o erro em si, nossa, o aluno não sabe isso, como é que ele pode não saber? A gente já deu tantas vezes, às vezes a gente tem essa tendência, né. Então, a gente tentar transcender essa questão que às vezes está um pouco mais na superfície e procurar entender como é que é o processo mental dele, quais são os fatores e buscar causas um pouco mais profundas para as dificuldades que a gente for encontrando, para, inclusive, ter uma postura de conseguir solucioná-las, né? Não focar apenas no programa do curso, no conteúdo, né, e procurar também criar condições para que esse conteúdo possa ser melhor apreendido para o aluno. E quando a gente vai fazendo diferentes estratégias e diferentes abordagens, a gente oportuniza que todos aprendam, porque cada um aprende melhor de um jeito, um aprende melhor escutando, o outro aprende melhor vendo, cada um aprende de um jeito. Então, quando a gente usa múltiplas estratégias, a gente favorece o conteúdo, não é uma vez só que a gente dá que o aluno retém, né, isso acontece com a gente também, e geralmente quando a gente usa mais, a gente aprende melhor, né. Não pensar e não focar só na correção dos erros, e procurar se interessar também por como o aluno recebeu aquele conteúdo, o feedback dele também em relação a como ele recebeu, para que a gente vá entendendo como é que é o processo de aprendizagem dele, focar também nisso, né? Junto com as aquisições cognitivas, a dinâmica afetiva, relacional, como a gente se relaciona com os alunos, abre os canais para a matéria que a gente está ministrando, né? Quando a relação é mais tensa, mais difícil, isso fica, às vezes, o afetivo trava o cognitivo, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E também considerar o aluno como uma pessoa inteira, que tem sua realidade, suas dificuldades e desafios familiares, pessoais, e que ele não é só o nosso aluno ali, né, quer dizer, olhar para ele um pouquinho além disso, né.
E, às vezes, um obstáculo para a gente fazer esse tipo de abordagem é se a gente não tiver disponibilidade de tempo, porque isso demanda mais tempo, a gente precisa dedicar mais tempo para a interação com o aluno, para conseguir fazer essas questões, né? Também vai um pouco das nossas convicções e da nossa identidade como professor, né? E quando a gente fragmenta muito o trabalho entre diferentes professores, que cada um dá um conteúdo, né? E a gente, então, perde tempo e oportunidade de uma interação mais contínua com os estudantes, né? E aqui, quase chegando mais para o final já dessa apresentação, né? Como é importante a gente sempre, né, para reorientar a atividade pedagógica a cada momento, a gente sempre tem que estar percebendo o domínio, até quanto que o aluno já atingiu, para ver como é que a gente continua e vai ajustando o processo, né? Então, isso envolve a gente se interessar e estar atento ao processo de ensino de aprendizagem do aluno, aos métodos que a gente usa, às atitudes dos alunos também, a sua inserção no grupo, né? Então, todos esses são aspectos de conjunto que formam um conjunto que tem dimensões cognitivas, afetivas, relacionais, né? Junto com o material e com a situação didática. Então, é esse conjunto de aspectos que vai fazer com que o nosso aluno aprenda melhor, né? E para ajudar o aluno, muitas vezes, algumas dicas também, né? A gente pode tentar explicar, por exemplo, quando ele não entendeu, de uma forma mais simples, mais longa, ou de um outro jeito, o mesmo assunto, procurar engajar ele, por exemplo, numa outra tarefa que seja mais mobilizadora, ou mais proporcional à disponibilidade que ele tenha, né? Quer dizer, tentar fazer de um outro jeito. Como que a gente ensaia um passo de dança e depois faz de outro jeito, né? Tentar, às vezes, é só uma questão de aliviar a angústia dele e estimulá-lo, né, e devolver a ele a autoconfiança de que ele vai conseguir, essa autoestima para que ele possa fazer. Tentar colocar ele, às vezes, entender a realidade dele e deslocar dessa questão, às vezes, social que possa estar envolvida, às vezes, deixando a situação mais leve, né, redefinindo o contrato didático quando necessário, o contrato pedagógico inicial, né, modificando o ritmo de trabalho ou estabelecendo, às vezes, um objetivo intermediário um pouco mais acessível para ele, para que ele, então, ao atingir esse objetivo intermediário, ganhe confiança para fazer uma coisa um pouco mais complexa, né, e, às vezes, mudando a natureza de sanções, recompensas e também sempre compartilhando com ele a autonomia e a responsabilidade por esse aprendizado, né. E um aspecto muito importante, né, que o sucesso da aprendizagem passa por essa regulação contínua, por essa correção dos erros, do feedback, né, mais às vezes do que por um método milagroso. Não tem um método milagroso, um método que é muito melhor que o outro, mas é essa forma de fazer, às vezes, que nos ajuda a construir o sucesso da intervenção de aprendizagem, né. Então, uma regulação interativa é prioritária, porque é ela que é capaz de agir e evitar o fracasso escolar, né? E essa regulação da aprendizagem, ela sempre deve ser, e vai ser, pode ser retroativa, né, que diz respeito àquela aprendizagem que já aconteceu, né, interativa ao longo de todo o processo, e proativa quando a gente quer abrir o canal de comunicação do aluno e preparar ele, motivar ele para um novo processo de aprendizagem que a gente vai começar, né? Bom, e a aprendizagem, então, ao se nutrir dessas regulações que a gente faz, então, ela vai promover no aluno algumas reações, né? Que são ajustar a sua ação e as suas representações ao novo contexto, ao novo aprendizado, procurar sempre estar identificando seus erros e suas dúvidas, é uma postura importante para a gente estimular, levar em conta não apenas o seu próprio ponto de vista, mas também outros pontos de vista que são apresentados e trocados, e aprender por ensaio e erro, né? Então, isso também é muito importante. E a cooperação intelectual, esse aprendizado colaborativo entre os alunos, estimular uma postura colaborativa e não competitiva, né? Que faz uma diferença grande, né? Então, assim,
como pensamento final, essa avaliação formadora, essa autorregulação de ordem metacognitiva, é o objetivo da gente formar o aluno para que ele desenvolva autonomia para a regulação dos seus próprios processos de pensamento e aprendizagem, né, partindo do princípio de que ele é capaz, né, desde criança ele é capaz de estar atento, de ter autoconsciência, né, em sentido progressivo, dos seus próprios mecanismos mentais, e com isso aprender cada vez melhor, né. Bom, era isso que a gente queria trazer para essa segunda parte, né, de novo, esse material faz parte do grupo de apoio didático tecnológico, o GADT, da FOUSP, e aqui é o nosso contato para qualquer dúvida e observação.